Olá, meus irmãos, paz eterna para todos, melhor noite aí para você, melhor dia, melhor semana. Para você que não me conhece, tem chegado no nosso canal, meu nome é Simar Rodrigues, falo aqui de Unamar, Cabo Frio. Quero mandar um abração aí para os nossos irmãos de Cabo Frio, Macaé e vários pontos da nossa cidade, e até mesmo no Brasil, que temos defendido essa teologia preterista, que tudo já foi consumado. Você que não é inscrito, meus irmãos, escreve aí, dá um joinha, divulga essa mensagem e também aperte a opção todas. E também inscreva nesse canal. Faz parte desse conhecimento que vai ser muito importante para você que está começando agora. Hoje nós estamos com um tema, meus irmãos, muito importante para aqueles que não conhecem, que pensam que o Evangelho do primeiro século está sendo pregado até hoje. Está sendo pregado ou repregado? É como se eu pregasse o dilúvio hoje. O Evangelho hoje é assim. As pessoas estão pregando o Evangelho pensando que aquele Evangelho que era boas novas para aquela geração, hoje tem mais de 2000 anos, como uma mensagem nova, boas novas, vai ter 2000 anos. Não tem lógica. Que diz assim: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24, 14. Eu te pergunto, o fim de quê? Porque hoje 99% do entendimento cristão, eles trabalham para um fim. Um fim de quê? Eu te pergunto. Você já perguntou para o seu líder? O fim de que Jesus estava mencionando? Será que era o fim do mundo? O fim do planeta? Ou qual era o significado dessa palavra? Quando você vê nossos irmãos aí passando na rua, de casa em casa, pregando o Evangelho, tanto o cristianismo quanto os TJ, várias pessoas, quando eles pregam esse evangelho, o que vem na sua mente? O fim de quê? Do mundo? Do planeta? Ou de apenas um sistema baseado naquele mundo antigamente? A palavra grega traduzida como mundo, no versículo acima, é oikomene. E significa terra habitada. Esta palavra não se refere ao planeta Terra como um todo, mas era a palavra que designava o Império Romano do tempo de Jesus. Então, quando Jesus disse: este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, será que era o planeta todo? Será que Jesus tinha em mente que um dia aquele evangelho do reino ia ser pregado em Unamar? Tomara que esse evangelho do reino pode ser pregado aqui em Unamar. Pelo menos as pessoas vão caminhar e vão entender que eles já estão no reino. Mas não. Hoje a palavra que é pregada hoje é que Jesus vai vir buscar a igreja e nós vamos morar no céu. Esses dias um irmão me abordou no WhatsApp dizendo que aonde o que eu prego hoje não dá para entender, porque como fica a mensagem que Jesus mandou pregar e as pessoas ir para o céu? Eu disse para ele: me mostra na Bíblia aonde está escrito, você também pode me mostrar, que Jesus disse que alguém iria para o céu. Ou ele disse que o reino dos céus estava chegando. Jesus, quando disse: ide por todo mundo pregar o Evangelho, o que eu vou pregar, Jesus? E dizer:
é chegado o reino dos céus. Então essa palavra mundo ali era planeta ou era o mundo daquela geração, o mundo romano ou o mundo judaico? É o que nós vamos observar e ver. Observa o leitor a frase em todo mundo. Você aí, observe essa palavra de Mateus 24:14, todo mundo. O que você tem em mente? É o planeta ou era a concepção de mundo judaico e romano? E suas referências nas escrituras. Romanos capítulo 1, versículo 8. Preste bem atenção. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante a Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. O que Paulo tinha em mente quando disse para os romanos, aquela igreja que estava lá em Roma, que todo mundo estava sabendo da fé deles? Será que era todo o planeta ou era uma concepção de mundo daquela época? Terra habitada, onde havia pessoas, aquela notícia tinha corrido todo mundo ou era cidadão, todas as pessoas? Não é o universo, mas a ordem criada especialmente dos seres humanos e dos assuntos humanos em rebelião contra o seu Criador. Então todo mundo ali, toda a terra habitada daquela época, do mundo judeu e do mundo romano, a concepção de mundo dos romanos, todos aqueles que estavam em volta daquele mundo romano tiveram essa notícia do que Cristo tinha feito, e os romanos tinham bastante fé. Aquela igreja que estava lá, era todo o planeta que tinha ouvido, ou o mundo, pessoas ali, organizada como estrutura? Será que quando Jesus disse ide por todo mundo, ele falou ide por todo o planeta? Ou era aquele mundo também que pertencia a essa classe? Aí você pode perguntar, se mãe, hoje eu vou pregar o quê? Meus irmãos, se você não entendeu o que aconteceu no primeiro século, do ano primeiro, o nascimento de Jesus, ou ano 4, segundo o historiador, até o ano 70, você apenas está repetindo a mesma pregação que aconteceu lá. O juízo, como você vai pregar o juízo hoje, se o juízo era para Jerusalém? Como é que você vai pregar para as pessoas que eles estão na nova aliança? Quando é que nós tivemos na velha aliança? Eu só posso dizer que eu estou numa nova aliança se eu passei pela velha aliança. Eu tive em alguma aliança judaica, para mim hoje está na nova aliança. É preciso observar esses pontos. Por causa desse significado da palavra grega cosmo, fica mais fácil de se entender como a fé dos romanos estava sendo anunciada em todo o mundo, em toda aquela organizações de mundo daquela geração. Como é que eu vou pregar uma mensagem hoje de juízo do Evangelho, colocando na cabeça das pessoas hoje que o juízo vai vir, baseado em que Deus cobraria um juízo de Unamá e do Brasil? Baseado em que estrutura? Judaica? No primeiro mandamento? Na nova aliança? Em que base eu posso trazer um juízo para o mundo hoje, baseado nessa palavra, o mundo todo, mas é o planeta ou era aquele mundo? Será que o Apocalipse vai cumprir no planeta todo ou foi naquele mundo? É isso que nós precisamos desgarrar dessa doutrina que não tem explicação.
E todos aqueles que refutam isso, eles têm como herege. Ao invés de tentarmos fazer ginástica exegética para explicar do nosso ponto de vista moderno a palavra grega oikomene, em referência ao Império Romano. Então, como eu vou aplicar essa palavra quando Paulo diz que a fé deles tinha espalhado por todo mundo? É o planeta mesmo ou era um conjunto de construção romana e judeu? Infelizmente, meus irmãos, existe milhares de pessoas atormentadas esperando um juízo que nunca vai vir. Agora eu pergunto para você, será que somos nós hoje, da nova geração, que estamos desmerecendo a Bíblia, ou essas pessoas que dão uma esperança que não é verdade? Se nós continuarmos olhando a Bíblia desse modo e não querer aplicar a exegética correta no texto, o que vai acontecer daqui 500 anos? Igual aconteceu lá em outros países, que já ninguém mais acredita na Bíblia. Por quê? Porque eles prometeram que Jesus ia voltar. E o tempo passou, 12.000 anos de história, e eles entenderam que essas palavras que foi aplicada na sua geração não tinha nada a ver com a geração do primeiro século. E hoje essa maioria lá dos templos está sendo destruído, virando outras atrações de comércio e atrativos, e estão desmontando essa estrutura. Será por quê? Porque omitiram a verdade e preferiram levar as pessoas no engano. E o que vai acontecer no Brasil? Escreve aí, eu posso não estar vivo. A mesma coisa. Todos aqueles que afirmam que o fim do mundo vai chegar, que vai vir o apocalipse, que Jesus está voltando, vai morrer seco, sem ver nada. E o que vai acontecer com essa doutrina quando o povo descobrir que isso aí não é verdade para os nossos tempos, e foi uma verdade para o tempo deles? Muitos vão abandonar, irmãos, igual abandonaram lá no primeiro século. Mas se realmente eles pregassem a verdade e explicassem que essa vinda de Jesus, o mundo não é ecumênia, o planeta, era a construção romana e judeu daquele mundo, com certeza as pessoas iriam entender o que aconteceu na cruz e hoje estaria reinando em vida, em perfeita vitória e valorizando os escritos da Bíblia que se cumpriu neles, e nós já vivemos nesse reino eterno. Anote bem o que eu estou falando para você. Lucas capítulo 21. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Preste atenção. Se saiu um decreto naquela época que todo mundo seria alistado, por que os futuristas hoje também não viajam para lá para ser alistado? Por César Augusto. Ué, se é para aplicar a palavra todo mundo, o Evangelho de Mateus 24, 14, todo mundo, então vamos ajuntar nossa mala, meus irmãos, e vamos atender esse decreto. Todo mundo vão para lá para ser alistado. E aí, gostou? Vamos então. Ou eu aplico a palavra o mundo todo e vivo a realidade, ou eu vivo no engano. É essa mesma palavra que saiu ali? Todo mundo precisava ir? Todo mundo foi? Ou só aquela região que precisava ir lá? Atos capítulo 11, 28.
A mesma palavra oikomene, como referência ao Império Romano, não o planeta Terra. Hoje as pessoas lêem Mateus 24:14 e eles falam que é o planeta. Se o irmão escreveu, como é que fica assim, a janela 10/40? Aí eu falei assim, aonde está escrito isso na Bíblia? Irmão, isso aí foi invenção do homem. Não tem nada a ver 10/40, 50/60, isso é apenas janelas. Na sua casa, na minha casa, pode abrir uma janela, pode abrir uma porta, aonde o evangelho, que evangelho pode entrar? O evangelho do reino, que já tem 12.000 anos que o reino foi estabelecido? Ou nós já nascemos nesse reino e precisamos desfrutar dele? Então, precisa abrir uma janela em cada lugar aqui em Unamar. Naqueles dias, desceram alguns profetas, havia profeta ainda, de Jerusalém para Antioquias, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então é o profeta que desceu ali, que falava pelo Espírito, e eles entenderam que haveria uma fome no mundo inteiro. Era no planeta inteiro, ou era naquele conjunto de fatores organizado por Jerusalém e Roma? Aí eu pergunto para você, a fome que veio lá naquele ano de Cláudio foi no mundo todo? Foi em todas as nações que havia? Ou essa fome foi em Jerusalém que Paulo arrecadou muito alimento pedindo nas igrejas ajuda para levar para os irmãos? Aí precisamos esclarecer. Mas isso aí não dá ibope, né, meus irmãos? Verdade o povo não quer conceito judaico. Falou em conceito judaico, aí sim dá lucro. Mas falar de verdade não dá. Porque o povo trocou a verdade pela mentira. Quem prega a verdade é mentiroso. E quem prega a mentira é verdadeiro. Algumas Bíblias estão atualizadas hoje. Essa porque, meus irmãos, a roda gira, né? Antigamente, para você receber uma folha da Bíblia, ela dava trabalho. Os papas, antigamente, os líderes, eles liam as missas em latim e descosta para o povo. Só que hoje, com o meio de comunicação, a coisa tem mudado. E só não lê quem não quer. As pessoas me perguntam assim, mas você não é cristão? Eu sou cristão. Cristão de quê? Eu sou um cristão que acredito nos feitos de Cristo e hoje Deus habita em nós. Mas eu, meus irmãos, eu sou um questionador. Eu sou um pesquisador. Existe cristão e existe o cristão que pesquisa. Infelizmente, o cristão que não pesquisa, que parou naquilo que ele aprendeu, ele vai ser marionete dos outros. Mas eu não nasci para isso. Vamos ver então uma tradução mais atual hoje dos fatores, como ficaria esse versículo que nós lemos aqui. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear. Essa foi a palavra aplicada quando aquele profeta recebeu aquela visão que havia uma fome para todo mundo. Não é uma palavra para o planeta, mas sim para a população do Império Romano. Então, quando Jesus disse, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, salvo de quê?
da condenação que estava previsto para vir sobre Jerusalém. E as igrejas que estavam espalhadas naquelas nações que eram judeus que tinham sido transportados de Jerusalém para as outras nações, Jesus disse: eu só vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. No Brasil tem ovelhas perdidas da casa de Israel? Não tem, porque a casa de Israel se tornou uma só, que é o povo de Deus, filhos de Deus. Então, quando Jesus disse que só veio somente, ele só veio somente buscar e salvar o que havia perdido, e não buscou. Tem alguma coisa hoje perdida, a não ser o entendimento das pessoas hoje? Será que existe morte no mundo espiritual? Que Paulo diz que a morte reinou de Adão até Moisés. Depois que Moisés, irmão, é destruído, aquela lei mosaica, aquela estrutura, aquele mundo judaico e romano foi destruído, a morte também foi destruída. Mas o que era a morte, Simar? Se você ver os meus vídeos aí, você vai ver o que era a morte lá. Será que a morte tinha uma foice mesmo, ou a lei que matava? O império das trevas. Meus irmãos, está aí a mensagem, o começo dela. No próximo vídeo nós vamos estar dando continuidade dessa palavra mundo, até que você possa entender, você que tem chegado, para você entender na escatologia consumada, que o evangelho já foi pregado em todo o mundo. Mas qual é o evangelho, Simão? Do reino. Jesus disse: ide pregai e dizei, é chegado o reino dos céus. Quando todo mundo hebraico, mundo império romano que dominava, quando aquela mensagem chegasse em todas aquelas pessoas, viria o fim de Jerusalém, o fim do sistema mosaico, o fim do sacrifício total, e Deus traria um juízo para Jerusalém. E depois disso, Simã, Deus implantaria o seu reino, e o seu reino seria de eternidade a eternidade. Melhor noite, paz eterna para todos.